O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um momentinho, quem puder. Estamos concluindo o tempo do Advento. Estamos concluindo os dias da novena do Natal. E amanhã, por essa hora, estaremos nos preparando para celebrar a missa da vigília do Natal. No decorrer desse período do Advento, um personagem se destacou muito, se destaca todos os anos, e é João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. O nascimento desse menino é cercado de acontecimentos extraordinários. A mãe era uma pessoa idosa que já tinha até se convencido que não teria filhos. O pai, sacerdote do templo, recebeu a notícia de que seria pai da boca de um anjo, quando oferecia incenso no altar do templo. Por não acreditar naquilo que o anjo lhe falou, por duvidar, ele ficou mudo durante todo o período da gravidez de Isabel. E hoje, o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, queridos irmãos e irmãs, nos falam justamente do momento em que o menino é apresentado no templo para ser circuncidado, o momento em que o menino recebe o seu nome, pelo qual será conhecido. E naquele momento, Zacarias, num gesto de humildade, aceitando a vontade de Deus, é reabilitado e volta a falar. Na Bíblia nós encontramos vários momentos parecidos com esse.
Tem um episódio que nós conhecemos bem, que é aquele episódio da pesca milagrosa, quando Jesus, depois de ter orientado aonde eles pegariam o peixe, depois da ressurreição e tal, chama Pedro e pergunta por 3 vezes se ele o ama. Então, são manifestações do amor misericordioso de Deus. Aquilo que aconteceu com Isabel e Zacarias foi obra da misericórdia de Deus. O Senhor se compadeceu daquele casal. Poderia ter sido um outro casal, mas foi aquele. E João Batista vem com a força de Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. João Batista vem com a força de Elias. Algumas pessoas se confundem e erram dizendo: então João Batista é a reencarnação de Elias? Não. A Bíblia nunca falou de reencarnação, porque para nós cristãos católicos, aquilo que nosso Senhor nos ensina é que a última palavra é ressurreição. Não é voltar para viver outra vida, mas é ressurgir da morte de maneira gloriosa, com os sinais do passado que viveu, para não morrer nunca mais. Isso é a ressurreição. É aquilo que o Senhor promete para nós. Ele foi o primeiro a ressuscitar e promete para nós. Portanto, quando dizem que Elias virá antes do Messias, antes do Cristo, se refere justamente a um profeta que fala com muita autoridade, com muito poder, um profeta que consegue arrebatar multidões, um profeta que faz com que muitas pessoas abandonem o erro para voltar à verdade. E foi essa a missão que João Batista recebeu e desempenhou muito bem. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é um fato tão especial para a humanidade que ele teve essa antecipação, essa preparação através desse homem que nós conhecemos como João Batista. Nessa quarta-feira, véspera já do dia 24 de dezembro, queridos irmãos e irmãs, eu queria com vocês contemplar esse casal humilde, Zacarias e Isabel, mas profundamente voltados para a religião, para Deus. Um homem e uma mulher que realmente procuravam viver a todo momento a sua religião, a sua fé. A palavra de Deus durante esse período do Advento foi nos propondo cada domingo e cada dia um percurso espiritual para que nós também amadurecêssemos, para que não permanecêssemos naquela atitude de dormência, de adormecimento, naquela atitude de indiferença, mas que nós tivéssemos a coragem de dar um passo adiante, melhorar nossa maneira de ser cristãos, viver mais próximo de Deus, buscar a oração como um alimento cotidiano, como uma prática diária que deve se desenvolver várias vezes durante o dia. Quantos conselhos bonitos a palavra de Deus nos deixou ao longo dessas 4 semanas de preparação para o Natal. Nós chegamos perto do próximo desse momento festivo, nós chegamos perto da grande celebração do Natal com o coração renovado. A nossa fé em Deus, o nosso compromisso de servi-lo, é iluminado pelo exemplo de Zacarias e Isabel, de João Batista, de Maria e José,
E são todos exemplos claros de como o cristão deve proceder na sua caminhada sobre essa terra, confiando no Senhor. Nós estamos em um momento muito especial. Desde o domingo passado, nós tivemos a graça de ter a Porta Santa aberta aqui no nosso santuário. E quantas pessoas já passaram por aquela porta? E passarão ao longo dos meses, né? A Porta Santa representa o Cristo. E pela Porta Santa nós entramos e não saímos. Porque queremos viver com Ele sempre. Queremos estar com Ele sempre. Passar pela Porta Santa, queridos irmãos e irmãs, significa acolher o compromisso de viver com Jesus Cristo. Esses dias foram várias as dúvidas que chegaram ao nosso... Alguém perguntou: Padre, toda vez que eu tiver que passar pela Porta Santa, eu tenho que me confessar? O que é que vocês acham? Toda vez que for para passar pela Porta Santa, eu tenho que me confessar? Não. Quem se confessou recentemente, quem está em dias com a sua confissão, toda vez que passar pela Porta Santa, pode fazer suas orações tranquilo. Quem se confessou recentemente e está ainda sob o efeito da confissão, passa quantas vezes quiser pela Porta Santa, sem precisar cada vez se confessar, até porque não teria sentido se a gente está confessado. Algumas pessoas perguntaram: e por que a orientação é que a gente não saia pela porta? Porque a porta representa Cristo, acabei de falar. E se eu entro pela porta, significa que eu estou entrando em uma vida de unidade com Deus, de aproximação com Ele, querendo ser mais próximo, querendo ser mais constante. E portanto seria muito feio dizer que eu saí pela Porta Santa. Era como se eu voltasse atrás e me arrependesse daquilo que fiz. São coisas simbólicas. Alguém diz: mas isso é besteira, não tem sentido. Eu digo: tem sim, tem sim. E nós devemos valorizar essas coisas bonitas que o Senhor nos proporcionou. Portanto, queridos irmãos e irmãs, procuremos viver com firmeza o nosso compromisso. Sejamos cada vez mais autênticos seguidores de Cristo. Não tenhamos medo de nos aproximarmos dEle. E que o dia de amanhã seja um dia de oração, de preparação interior, para que ao sentarmos à noite ao redor da mesa para celebrarmos o Natal, nós sejamos cada vez mais autênticos seguidores de Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita confiança em Deus, vamos agora apresentar-lhe as nossas preces. Após cada oração, responderemos juntos: Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pela Igreja, para que na expectativa do nascimento de Cristo, o anuncie com ardor e esperança de mais vida para o mundo, supliquemos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelas famílias e nossas comunidades, para que sejam capazes de, na fé, superar as dificuldades e viver na paz, supliquemos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos cristãos que são solidários, fraternos e trabalham incansavelmente em favor da vida e da justiça, para que levem alegria aos pobres e marginalizados, supliquemos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Por todos nós, para que celebremos o Natal de Jesus de modo solidário e fraterno, supliquemos. Vinde, Senhor, e salvai-nos.
Acolhei, Deus, Pai de misericórdia, as orações que vos apresentamos, os nossos pedidos e intenções, pois os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.